O técnico Luizinho Vieira, primeiro, Luizinho, falando sobre a maneira que o Brusque se portou hoje em termos de intensidade. Até dava-se para se preocupar se poderia ter força para fazer o mesmo no segundo tempo. E teve. Porque a diferença da postagem do Brusque em campo hoje contra a equipe do Sport? Boa noite a todos, né? Você achou que foi diferente do que foi o jogo contra o Goiás, na questão da intensidade? Achei. Sempre é bom a gente ter uma vitória para poder explicar, né? Porque o treinador, ele, como eu falei já em algumas oportunidades, ele sempre é um sobrevivente. E tudo que a gente fala após uma derrota não tem peso nenhum. Sempre se leva para o lado só negativo, né? Pois fique sabendo que não foi o nosso melhor jogo hoje. E os números do jogo passado foram melhores do que esse. Mas hoje a gente voltou a vencer, né? Então, o resultado final é também um pouco da cultura do futebol brasileiro, porque a gente o tempo inteiro é julgado por quem de repente tem uma leitura diferente do que a realidade, né? A gente fez um jogo da parte de posse, de intensidade, de muito equilíbrio contra o Goiás. Acho que o ponto que a gente errou foi a tomada de decisão. Os números, todos eles, inclusive ontem a gente fez a análise de vídeo do adversário e eu coloquei justamente isso, né? Para a gente se entender em vários aspectos. É mais um jogo que a gente joga em Santa Catarina, né, sob o meu comando, e até agora a gente só tomou um gol, que foi a derrota para o Curitiba. Então tem vários aspectos, apesar de se encontrar na zona de rebaixamento ainda, né, que a gente tem que ser muito frio na análise para poder seguir, né? Não perder o fio o discernimento de todo o trabalho, né? Para te ter uma ideia, a questão da intensidade do jogo contra o Goiás roubou quatro bolas ao longo do jogo e o Brusque 24. Com uma postura, uma leitura do jogo totalmente diferente, que a gente perdeu de 4-1. Enfim, então essa leitura só do resultado final, ela geralmente é de quem tem um pouquinho de dificuldade para se entender os números do jogo, né? Então, e não estou falando isso porque a gente venceu, muito pelo contrário, de repente a minha voz hoje tem um pouquinho mais de peso em cima dos números que a gente vem criando, né? Um jogo hoje muito inteligente dos atletas, uma estratégia diferente dos demais jogos, de poder ter uma sustentação defensiva, como a gente colocou ao longo de todo o tempo, e se manteve muito bem, né, dentro desse ponto, né? E a vitória traz tranquilidade, discernimento para o próximo jogo, e principalmente esse pessoal que trabalha aqui, que no momento difícil, eu recebi uma mensagem da Lara, em nome de todo mundo, que sempre o torcedor, em cima da derrota, ele desconfia, a imprensa desconfia e muito e não acredita no que a gente vem fazendo. E a mensagem da Lara eu falei até na palestra, que quem está no dia a dia acredita muito no que está sendo feito, né? Até então a gente não teve nenhum tipo de problema em relação ao ambiente, muito pelo contrário. Até você viu, né? A gente, no momento de trabalho, de poder ter tranquilidade para poder chegar nesse momento agora, de voltar a vencer, né? Com muita cobrança no dia a dia. Eu estou muito feliz em cima disso, né? Mas tem que enaltecer o trabalho dos atletas que foram dentro da estratégia nota 10 e por isso a vitória veio. Luizinho, primeiramente, parabéns pela vitória. Tu deste uma declaração na última entrevista sobre... Foi perguntado, questionado se ainda acreditava na saída da zona de rebaixamento. E tu foi enfático, tu disse que sim, que acreditava. E eu tive a oportunidade hoje de assistir o jogo um pouquinho mais perto do campo.
E eu percebi que no momento em que o time errava, tu incentivava, tu dava aquela força pro time. Perdoe de eu me estender um pouco na pergunta, mas Sim. eu quero concluir. E eu vi que existe mesmo uma união no grupo. Um grupo que está na zona de rebaixamento, que segurou a lanterna até a última rodada, agora já saiu. É difícil ter uma união. Eu queria que tu falasse sobre essa união que o clube, que o time tem, sobre essa positividade apesar desse momento difícil que o time ainda está, e que tu falasse sobre que a luta para sair desse atoleiro não para por aqui. A pergunta é muito boa, até porque é o seguinte, hoje a gente tem um carimbo no currículo de cada um, né? Do clube, dos atletas, da comissão técnica, do treinador. É muito bom o ano passado, e o futebol ele passa muito por isso, né? Eu fui campeão brasileiro até em cima do Brusque, né? E tem um carimbo lá no meu currículo. Ninguém quer manchar isso. Isso é um prejuízo gigantesco para a sequência da vida de todo mundo profissional, né? Não é questão de só acreditar, a gente está trabalhando muito para poder sair. E passa também pela parte emocional, que é difícil, gera ansiedade para poder sair de um melhor passe, de uma melhor finalização. E eu tenho trabalhado muito isso, né, de poder transmitir muita tranquilidade para os atletas. Como eu falei, até então, até de repente antes do jogo, eventualmente um comentário ou outro a gente escuta, alguém fala, né? Ninguém está acreditando no Brusque. Ninguém, a não ser os atletas, a diretoria, o trabalho incansável de todo, da família Resine, do Carlão, que está no dia a dia, inclusive na cobrança do estádio para a gente poder voltar para casa. É difícil tocar o futebol. O Brusque hoje tem 64 sócios. Como é que toca? É só esse pessoal que vai acreditar? Lutou tanto para poder subir, né? E se não criar uma mobilização, eu sei que é difícil, passa pelo resultado final, né? Você abre o jornal amanhã, ou pega o celular e olha 1-0 para o Curitiba. Aí você vai para a rede social, né, e descarregar a energia. A 1-0 para o Brusque, né? O clube precisa de engajamento de todos, de sócio, de se criar um aspecto positivo, principalmente porque daqui a pouco a gente volta para o Augusto Bauer e vai precisar do torcedor, do carinho dele, né? Cara, quando a gente perde, está tudo errado. Então eu tô calejado em cima disso e sei muito bem o que a gente vem trabalhando, né? E vou ser o chato da história sempre para poder colocar o clube sempre muito organizado, como foi hoje, né? E cobrar no dia a dia esse compromisso, né? Com o clube, obviamente, mas também com o currículo de cada um. Vamos com as perguntas também lá de Brusque. João Vitor Roberti, Jornal Município. O Brusque deve utilizar a atuação e as bases táticas de hoje como modelo para a sequência da Série B? A gente fez um grande jogo, né? E a gente tem algumas peças para poder estrear ainda também, né? Que já vem trabalhando. O Tato já tinha uma expectativa de poder entrar no bid, não deu, enfim. Mas esse momento, ele é muito importante e essa vitória é gigantesca. Até porque a gente tem aí 6 confrontos diretos na sequência, todos em casa. E literalmente a gente espera, né, que aconteça dentro do Augusto Bauer. A prévia é que possa, contra o Vila Nova, a gente estrear, né, o estádio voltar à nossa casa. E toda essa sequência de adversários que estão lá embaixo, a gente vai jogar em casa. Então, essa vitória ela é muito importante. De repente, um número aí de 8 vitórias, 50% de aproveitamento, a gente chega no número mágico para poder fugir do rebaixamento, entendendo que de repente tem mais 6 jogos ainda de confrontos diretos, né? Então, depende só do nosso esforço, do nosso trabalho, de discernimento, né? de poder continuar acreditando e, mais do que isso, como eu falei, trabalhar muito para poder sair o mais breve possível da zona de rebaixamento. Você respondeu na primeira pergunta que eu fiz, mas não exatamente. Eu ia fazer a pergunta e tu acabou respondendo antes, e eu quero justamente voltar a tocar nesse assunto. O Brusque teve de diferente a mais do esporte hoje o resultado, 1-0, porque
posse de bola, por exemplo, foi de 71% do Sport e 29% para o Brusque. E os outros jogos atrás, o Brusque tinha o inverso. Por isso que eu te pergunto, por que da diferença? O Brusque deu a bola para o Sport e soube recuperar a bola do Sport. A intensidade que eu quis dizer é a pegada dos jogadores justamente nessa mordida, de dar a bola, mas em seguidamente não deixar o Sport respirar. E o único placar a favor ao Brusque foi exatamente o 1-0, porque os demais o Sport teve na frente. Pois é, e contra o Goiás a gente teve todos os números melhores e perdeu de 4-1. Qual a diferença? É isso que eu quero dizer. Não, estratégia de jogo. A gente fez uma estratégia diferente hoje, funcionou muito bem, né? Justamente para poder... a gente enfrentou um esporte que, pelo peso da camisa, sempre vai brigar para poder subir, né? E, enfim, 32 pontos. Respeito, estratégia, né? Mas passou muito pelo empenho dos atletas, por esse compromisso, né, de poder executar bem. Professor Cláudio, canal Futebol do Bruscão, então treinador Luizinho. Hoje vimos um Brusque completamente diferente das outras partidas, atacando e se defendendo bem. O que deve esse fator? Não, vai muito em cima da pergunta do Cláudio, né, de uma estratégia um pouquinho diferente, mas uma solidez defensiva, né, não abdicou nunca de poder chegar à frente. O Poleiro vem trabalhando muito bem. Foi uma aquisição muito boa porque ele consegue conectar o time, ele sustenta a bola num setor do campo que é muito importante, né, para a gente poder transitar. Está muito confiante em cima da ideia de jogo do clube, tá feliz, né, como o Tato que chegou, como o Paul que chegou, como o campo que está louco para poder estrear, enfim, né? A gente ganha agora também o acréscimo dessas peças para poder ter mais opções, variações em cima da plataforma, do modelo de jogo. Enaltecer o trabalho de todo mundo da comissão técnica que dentro da estratégia, né, de cuidar dos mínimos detalhes. Enfim, hoje tudo funcionou muito bem, a gente errou o mínimo possível, né? Como eu falei, eu acho que está no bom caminho. Apesar dos últimos jogos não foram os resultados que a gente queria, mas principalmente alguns conceitos, né? Essa parte agressiva de controlar o jogo sem bola. Eu sou meio maluco para algumas coisas e tenho estudado muito futsal para a gente criar essa opção, e por isso que eu enalteci o trabalho do Poleiro, de um passe, de um pivô, de uma conexão para o terceiro homem. Hoje tudo andou, né? E ser frio, calculista em cima disso, né? Teve alguns erros que a gente tem que corrigir ao longo da semana, mas até o próximo jogo a gente tem um tempinho aí até na segunda-feira para poder também se corrigir em cima da vitória. Por exemplo, quando vieram as mudanças, deu para perceber ele pelo menos de fora, e aí vem a opinião sua, que está lá dentro, parece que o Brusque se fechou. E para quem está de fora, vinha o medo de daqui a pouco recuar demais por estar fechado e o Sport acabar vindo para o empate. Como é que você analisou isso e como é que você analisa então o Brusque depois de todos esses jogadores praticamente fechando ali no meio de campo? A gente iniciou no 4-4-2, né, com o Poleiro e o Mocelinho um pouquinho mais por dentro, né, na marcação. O DG e o Gemerson uma função diferente do que foi no segundo tempo, né? Um resultado favorável. O Brusque, a gente não pode esquecer que esse time do Brusque tem uma boa base desde o ano passado. Ele é um time muito cascudo quando sai na frente. Se defende bem, sabe sofrer literalmente nos momentos mais importantes. E por isso um posicionamento diferente, até de poder diminuir o percentual de posse, né? Ser mais contundente, mais posicional dentro de um setor que pudesse nos dar a condição de transitar muito como aconteceu, né? A gente teve boas chances de poder ampliar no segundo tempo e até de matar o jogo, e o Sport ficou com muita dificuldade de penetração, né? Um pouco mais nas bolas de lado e
cruzamento, enfim, a gente entendeu muito bem o que a gente se programou ao longo do intervalo, né, uma boa estratégia de início e principalmente a execução do segundo tempo, né, como eu falei, de muita transição. Para finalizar, então, Rafael Rádio Araguaia, essa partida pode marcar um divisor de águas na competição? Pode, eu acho que é um resultado importante, né, contra um esporte, né, que sempre, como eu falei, tem um peso de camisa, de tradição. A gente fez um jogo muito consistente, né, e uma semana, não são os 7 dias, mas é uma semana boa de trabalho agora e não tenha dúvida que trabalhar em cima da vitória sempre é muito bom, né, justamente para poder montar uma boa ideia de jogo e até Ponta Grossa e fazer mais um grande jogo. Exatamente sobre isso, Elis. Apesar de um jogo pegado, o Brusque não perde nenhum jogador e você tem aí a possibilidade de contar com outros jogadores, como é o caso dos uruguaios que vem por aí. Isso dá uma tranquilidade, vamos dizer assim, a mais em buscar maneiras de se jogar, enfim, de buscar aquilo que de repente você não tinha encontrado ainda? Não, também. Eu acho que não é nem a questão de se encontrar, eu acho que um pouquinho mais de variações, principalmente do meio para frente também, né? Então, no próximo jogo, o Ocampo já está no bid, né? A expectativa do Tato, tem um Paul que provavelmente vai estar liberado também. A gente vai ganhando opções importantes, né? O Brusque está atento também a de repente, trazer mais um atacante. E o mais importante que a gente passa para o torcedor é que a gente, agora que começou a utilizar o pessoal que vem na janela, e o time também está crescendo gradativamente. Então isso é importante, né? Porque eu sei que gera expectativa, né? De uma janela de contratações e daqui a pouco o time se manter no mesmo estágio. Então a gente vê uma evolução, um grupo querendo muito sair dessa zona de rebaixamento, e isso é muito importante. Obrigado. Obrigado.